Sputnik Voz do Povo, a gente voltou aí, todo mundo acompanhou aí o senhor Michel Temer convocando as Forças Armadas aí contra os caminhoneiros, né? Acho que todo mundo acompanhou aí em rede nacional a convocação onde ele fala que uma minoria está ocupando vias, né? Ele é um mentiroso, né? É uma pessoa que não tem um pingo de caráter, demonstra uma fraqueza e uma capacidade de não ter o diálogo, né? Um homem sem capacidade de negociação, de diálogo, e quer usar de força bruta contra a população, né? Contra o trabalhador. Eu quero fazer, então, o clamor que o povo fez. A população vem há tempos clamando intervenção militar, e agora eu pergunto ao senhor policial, a pessoal do exército, a quem for aí que tem autoridade, quem tem poder, de qual lado vocês estão? Vocês são aqueles que o Michel Temer vai usar como cães de guarda? Para atacar o povo como se o povo fosse animais? Para atacar o trabalhador como se ele fosse um bandido? Eu lhe pergunto, senhor, os coronéis do exército, sargentos do exército, eu lhe pergunto, de qual lado os senhores estão? Porque o dever das Forças Armadas é proteger o país. E o nosso país, ele é alvo de safadeza, é alvo de golpe, é alvo de impunidade, é alvo de desrespeito. Então eu pergunto aos senhores, de que lado os senhores estão? Os senhores vão às BRs para dar tiro no trabalhador? Os senhores vão ocupar vias e botar o caminhoneiro para se retirar? Eu pergunto aos senhores, o Brasil clamou pela força militar desse país. A população clamou pela força militar desse país. O senhor Michel Temer, usando de arrogância, de poderio, né, de ser o cara que está no poder, de forma sem vergonha, de um golpe dado, né, não defendendo governo algum, mas sendo ele um bandido, um psicopata que não respeita pai de família, que não respeita trabalhador. Não houve negociação com a classe dos trabalhadores, não houve negociação com caminhoneiros, não houve negociação. Houve-se uma armadilha, uma armação, um engano do governo. Houve-se uma tentativa de enganar a população e tirar o povo das ruas para que daqui 15 dias, se o governo não cumprir, ocupa de novo, sabendo que essas coisas não acontecem assim. Está colocando agora a população contra os caminhoneiros, tentando jogar a população contra o trabalhador, contra o pai de família que está nas ruas lutando pelo seu direito. Então, meus amigos, eu peço a vocês, compartilha e vamos sim resistir, e a gente não vai entregar de graça, não vamos entregar de graça. O senhor governador de Minas Gerais, eu lhe pergunto, de que lado o senhor está? De que lado o senhor está? Porque sabemos que só ele sozinho, ele não tem poder para fazer nada. Porque foi assim com a Dilma, porque sozinha ela não conseguiu resistir. Eu pergunto aos senhores agora, os senhores governadores, os senhores deputados, os senhores prefeitos, os senhores vereadores. Onde estão vocês agora? Porque agora o povo precisa de vocês. Agora tem um homem que está fazendo de ditador, usando um poder de ditadura para impor uma condição. Vão trabalhar como se o caminhoneiro fosse um escravo, como se ele fosse dono do povo, e o povo não tem dono. O povo não é escravo de ninguém. Eu pergunto para os senhores governadores, onde os senhores estão agora? Eu pergunto ao senhor prefeito e aos senhores prefeitos, onde os senhores estão? Deputados, candidatos a deputados, onde os senhores estão agora? Porque eu sei que um presidente sozinho ele não faz nada. E eu sei que o Brasil tem poder, sim. Eu sei que o Brasil tem poder para barrar essas atitudes do senhor Michel Temer. É só se unir. E eu clamo à população do meu Brasil todo, da minha cidade de João Pinheiro, do meu estado de Minas Gerais. Vamos pra rua. Vamos pra rua, porque eles podem ter bala, mas eles não têm bala para a população toda. Eu não acredito que policial vai chegar atirando em trabalhador. O senhor Michel Temer talvez não saiba, mas a Força Nacional hoje passou por uma paralisação nossa, dando parabéns a todos que ali estavam. Talvez o senhor Michel Temer não tenha conhecimento
que a Força Nacional, o Exército, a Polícia Militar, a Polícia Civil, Polícia Federal também é trabalhador, também é cidadão e também paga a conta. E eu acredito que esses homens não vão ficar do lado do homem mais vagabundo que esse país já viu, do homem mais covarde que esse país já viu. Não tenho medo de presidente, não tenho medo de nenhum tipo de represária. Não tenho mesmo, porque eu sou um cidadão brasileiro, pago minhas contas, estou em dia com o meu país. E não tenho medo de falar, porque eu tenho o direito de me expressar, e eu tenho o direito de defender meu povo, eu tenho o direito de defender minha casa. E eu convido a você que está aí na sua casa, que ainda tinha dúvida, vem para a rua agora. Apoie a causa, apoie os caminhoneiros. Estamos ali, ó, passando dias e noites. É sol quente, é frio, é humilhação, é xingaço, é ameaça. Então eu convido agora a população de João Pinheiro, população de Minas Gerais, o meu estado, Minas Gerais, vamos pra rua, vamos pra rua. A hora de você mostrar pra que você tá aí, você que reclama, que fica falando, eu quero mudança, a hora é agora. O senhor Michel Temer conseguiu o que Maduro não conseguiu, transformou o Brasil numa Venezuela em um curto espaço de tempo. A Venezuela precisou de tempo para ser fracassada e está no caos que está hoje. O senhor Michel Temer conseguiu isso aí em poucos dias no poder. Né? Transformou o país numa verdadeira casa da mãe Joana, numa verdadeira zona, um lugar onde quem tem condição, quem tem e quem não tem, que se ferre, que morra de fome, que passe a dificuldade que for necessário. Eu te pergunto, quantos anos você está na fila do hospital aí, precisando de tratamento e não consegue? Porque o governo rouba seu dinheiro e não te dá a condição de ter um tratamento para salvar seu ente querido. Então a hora de você mostrar sua revolta é agora, apoiando quem puxou a fila e não ficando contra como o governo está fazendo, porque o governo quer jogar a população agora contra os caminhoneiros, contra o trabalhador, contra o povo que escolheu lutar. Eu te convido, vai pra rua da sua cidade, eu sei que tem gente de Brasília acompanhando aí, eu sei que tem gente do Goiás acompanhando, eu sei que tem gente de vários estados que acompanha, que esses vídeos nossos chegam, que as nossas transmissões ao vivo chegam. Então eu peço mesmo, eu peço a vocês, se une agora porque a hora chegou. Quem clamou por golpe militar, quem clamou por intervenção militar, agora dá pressão no exército, dá pressão para que eles estejam do seu lado e não contra vocês. Porque se eles estiverem contra vocês, como que nós vamos lutar? Como que nós vamos resolver? Como que nós vamos resolver a situação se está sendo imposto a nós o chicote? Se está sendo exposto a nós a bala. É o primeiro país no mundo que eu vejo onde você vai ter que trabalhar porque o exército te obriga a trabalhar. É o primeiro país no mundo que eu vejo a população sendo forçada a trabalhar porque o governo quer que você trabalhe como se você fosse um escravo. Eu lembro que a escravidão acabou. Que isso que esse governo está querendo impor sobre o seu povo? Não somos escravos, eu não tenho dono. Eu não tenho dono e acredito que você também, cidadão brasileiro, cidadão piauiense, que você também não tenha dono. Eu não aceito que apontem o dedo para mim e fale, faça isso, porque senão vai comer a porrada. Que coma a porrada então. Que venha para cima e vamos sair na porrada. Porque calado, aguentando humilhação de governo, o povo brasileiro não vai ficar mais. Então você que estava aí na sua casa, que ainda tinha dúvidas, que ainda pensou que o governo ainda queria alguma coisa com a sua família, acorda agora que o governo não quer nada contigo e nem com a tua família. O governo quer continuar roubando, explorando o povo e colocando eles para trabalhar como se fossem escravos, como se eles fossem os donos do povo, donos do caminhoneiro. Eles não dão condição de trabalho, mas quer que circule. Quando se tenta negociar, não aceitam negociação. E agora o senhor Michel Temer usa da única coisa que ele tem, que é poder. Porque o poder ele tem, está na mão dele. Então ele está usando disso, porque bom senso, vontade de ajudar, isso o senhor Michel Temer não tem. Então ele ajuda o que ele tem. Porque ele propôs um golpe ontem. Ele falou, 8 entidades que representam os caminhoneiros. Ninguém representa ninguém ali que o senhor conversou, senhor Michel Temer. Ninguém representa ninguém ali. O que o senhor fez ali não foi nada. O senhor tentou dar um golpe no povo. Vai logo na TV que menos tem credibilidade nesse país e lança para todo mundo. Foi feito um acordo, desocupem as vias. As vias não foram desocupadas e não vai ser desocupada, a não ser, senhor Michel Temer, que realmente
Agora o senhor fazendo do exército como se fosse seu cachorro, que é o que o senhor está querendo fazer, como o exército fosse cão de guarda, cachorro do governo, que é isso que o senhor está tratando o exército dessa forma, o senhor está colocando o exército como se fosse os seus cachorros, que não são. Se eles aceitarem isso, sim, eles vão sim desobstruir as vias, vai tirar os caminhoneiros, mas não vai fazer eles trabalhar. Porque os senhores podem até tirar o povo da BR, mas o senhor não vai obrigar ninguém nesse país a trabalhar. Porque ninguém é seu empregado, ninguém é seu escravo. O senhor não é dono de ninguém, senhor Michel Temer. Então o senhor, com a sua corja de vagabundo que está aí, essa corja de Satanás encarnado que o senhor botou no poder, porque o senhor aponta o dedo e escolhe os mais vagabundos que tem para botar para governar. Porque quando sai um processo contra o senhor tem um monte de vagabundo para arquivar os processos do senhor. Porque o lugar do senhor aí agora não era estar aí apontando o dedo e falando para as Forças Armadas e fazer tal coisa. O lugar que só tinha que estar agora era lá onde está o Lula, preso, os dois lá dentro. Porque o senhor e toda essa corja de governo que tem nesse país é um bando de vagabundo, um bando de ladrão, um bando de ladrão. Não é esquerda nem direita, é toda essa política nossa, um bando de vagabundo, um bando de ladrão. Tinha que estar tudo na cadeia, principalmente o senhor que é envolvido em escândalos e foi mostrado à rede nacional, à rede pública para todo mundo ver. Mas o senhor está no poder, ninguém pode te pôr na cadeia, né, senhor Michel Temer? Mas seu mandato está acabando. E o senhor tem certeza que o dia que o senhor entregar essa faixa de presidente, a sua jaula está sendo aberta. As portas do presídio que o senhor vai entrar já está sendo aberta, porque é daí, senhor Michel Temer, direto para cadeia. Só que enquanto o senhor está aí, o senhor não vai pôr terrorismo sobre o povo, não. O senhor não vai pôr terrorismo sobre o povo, porque esses militares aí que o senhor está mandando vir botar o terror no povo, é os militares que o povo estavam clamando por eles. Então, senhores militares, senhores policiais que estiverem me ouvindo, eu lhe peço, chegou a hora dos senhores tomarem uma posição. Os senhores servem uma farda que representa um país. A população ela ainda acredita nos senhores. Ela tem os senhores como heróis dessa pátria, porque clamaram o nome dos senhores todo esse período de crise nesse país. As pessoas, se tem um nome que eles chamam, é o da força militar desse país. Colocaram os senhores como os heróis da pátria. Veja bem, os senhores vão defender a pátria ou aterrorizar a pátria. A escolha está na mão dos senhores. Eu sei que veio a ordem. Eu sei que existe toda uma questão de hierarquia. Mas se existe um momento do exército se impor e não aceitar a covardia que está sendo colocada sobre o povo, essa hora é hoje. Essa hora é agora. Então, se existe uma hora para reagir, essa hora é agora. Eu sei que houve muitas falâncias de corredores. Coronéis falam isso, sargentos falam isso, capitão fala isso. Então, a hora de mostrar é agora. Os senhores vão obedecer esse bandido, esse terrorista que aterroriza a vida do povo? Ou os senhores vão ficar ao lado daqueles que clamaram pelos senhores para proteger o povo que está sendo roubado, que está tendo suas vidas destruídas por um governo ilegítimo e corrupto, que o senhor Michel Temer, ele tinha que ter saído junto com a senhora dona Dilma Rousseff. Tinha que ter saído. Não compreendo uma política onde tira metade dos ladrões. Tinha que tirar a corja inteira. E o senhor Michel Temer ficou. E está fazendo o regaço que está fazendo. O cara, um dia ele sai numa foto com bandidos negociando. E no outro dia ele está dando ordem ao exército brasileiro para vir nas ruas para pegar trabalhador e botar o terror nos trabalhadores. Sim, está faltando alimento igual falou, mas não é uma minoria, é a população do Brasil toda. Ele falou de uma pequena minoria, não aceitou e continua bloqueando as vias. O Brasil está totalmente bloqueado. São 24 estados, mais o Distrito Federal. Que minoria é essa? Porque é assim que o senhor vê o povo, né? O senhor vê o povo como minoria, porque o senhor é um governo que não tem aprovação do povo, o seu índice de rejeição é gigantesco e agora o senhor está querendo punir o povo da forma que o senhor acha melhor, né? Seria aquela questão, meu irmão é grande, eu vou levar ele ali, vai bater no menino que fica me pirraçando na escola, né, senhor Michel Temer? É assim que o senhor está fazendo, chamando o seu irmãozinho grande para bater
bater no menininho da escola, mas geralmente o maior ele tem mais juízo. E eu acredito que o seu irmão grande, que o senhor está convocando nessa hora, ele vai ter juízo e ele vai pensar que o senhor está errado. E em vez de ir bater no outro, que às vezes nem tem culpa, ele vai te dar uma lição de moral e te corrigir, da forma que o senhor precisa ser corrigido e ser colocado no lugar que o senhor merece. Porque o senhor merece, primeiro, sair do poder e depois ir para cadeia, porque o senhor é bandido. Porque o senhor é bandido. Mas nada além disso. Bandido. Bandido, e agora vem impor o terror no Brasil, nessa pátria desse povo trabalhador, nesse povo que não aguenta mais pagar os maiores impostos desse país. Então, senhor Michel Temer, o senhor cria vergonha na sua cara e eu lhe peço, governadores e deputados, se os senhores têm pretensão política, se os senhores têm pretensão de colocar o povo e conquistar a confiança de alguém, a hora dos senhores tomar uma posição é agora. A hora dos senhores tomar uma posição é agora. Porque se não for agora, a não ser que também depois vocês vão pegar o exército para obrigar o povo a votar nos senhores, tome a posição agora. Tome a atitude e escolhe um lado. E eu garanto para os senhores que o melhor lado para os senhores escolher hoje é o lado do povo. Porque o governo, ele não tem credibilidade, o governo, ele é ditador, ele é terrorista e não respeita pai de família e nem trabalhador. Eu peço aos senhores novamente, se os senhores têm pretensões políticas nesse país, já basta a quantidade de cagada que os senhores fizeram de todo esse intervalo da eleição de um presidente até o dia de hoje. Tá aí a oportunidade dos senhores consertar. Os senhores que votaram em reformas trabalhistas que foram criticados, os senhores que votaram em reforma da Previdência, os senhores que votaram a favor de arquivamento de processo contra o senhor Michel Temer, vocês têm, olha só, como vocês têm uma oportunidade grande nas mãos de vocês, de virar o jogo, de mostrar para a população que vocês erraram, por influência, por qualquer coisa, mas a possibilidade está aí. A possibilidade de consertar e ficar bem com a população, sabe, de aparecer bem na foto é essa. Reage, faz alguma coisa, sai dessa questão de tudo é dinheiro, de tudo é interesse e defende uma causa justa, porque a causa justa hoje é a causa do povo. Então eu peço aos senhores, fiquem do lado do povo. E eu peço ao povo, vai pra rua, vem apoiar os caminhoneiros, vem apoiar os irmãos que estão na rua lutando pelo seu direito. Porque o governo está lutando aí em direção a uma guerra civil e está querendo fazer um massacre contra quem está lá fora agora. Então, se nós não nos unirmos e abaixarmos a cabeça agora, vamos ser um país de cachorros e não um país de brasileiro. Vamos ser um país de cachorro. Eu estou vendo um pessoal da imprensa, principalmente os senhores da Jovem Pan, que é muito parcial, não é imparcial, é parcial, apoiando o senhor Michel Temer como se fosse a coisa certa e transformando a ação da greve como greve criminosa, colocando como uma greve criminosa. Preste bem atenção no que os senhores têm de mídia e que os senhores dão credibilidade à mídia. Jovem Pan, Rede Globo, esse pessoal da imprensa, eles estão ao lado de interesse deles. Então os senhores não dêem credibilidade e o melhor lugar para estar hoje é ao lado do povo. Ao lado do povo. Porque se o povo não serve para nada, meus queridos, então me diga aí, vamos voltar e achar algum dono para voltar para o tempo da escravidão aí, porque pelo menos você vai ter o seu dono para te proteger. Porque da forma que tá, não. É escravo de todo mundo. E não dá para ser escravo de todo mundo, porque eu não aceito ser escravo de ninguém. Mas o governo quer que os senhores sejam escravos de todos. Escravos de todos. Não aceitem isso. Não aceitem essa imposição. Senhores governadores, tomem posição. Governador de Minas Gerais, governador do Goiás, eu peço aos senhores, tá próximo, se unam e ajudam esse povo. Se unam a essas causas. Governadores das demais localidades do país, apoiem os seus caminhoneiros, apoiem o seu povo. Senhores deputados que têm ligado, pedido apoio do povo, a hora é agora. Vem pra rua, vem apoiar. Eu sei que presidente sozinho ele não comanda um país. Eu sei que os senhores têm poder para barrar o senhor Michel Temer. Eu sei que os senhores têm. Então façam alguma coisa, tomem uma providência em prol do povo. Senhores, eu peço à população de João Pinheiro, sai às ruas hoje, vai para a BR, vai para a rua, vamos parar a cidade, não vamos aceitar que a Força Nacional, que o Exército venha sobrepor o povo, que venha passar por cima com truculência, querendo botar o terror como o senhor Michel Temer quer que eles façam. E peço a toda a polícia militar, a todo o poder militar desse país, escolha um lado.
Escolha um lado, e o melhor lado para se estar hoje é o lado do povo. Saia desse negócio de apoiar o senhor Michel Temer, que está usando os senhores para desejo de vingança dele, porque ele sabe que ele nunca mais ganha nada nesse país, e ele quer usar hoje de força bruta contra o povo. Peço perdão se eu tiver me exaltado, peço perdão se eu tiver falado alguma besteira, porque hoje eu estou indignado com a situação que eu vejo nesse país. Um país onde a Constituição é cuspida e onde a democracia não é respeitada. Então eu peço aos senhores, me perdoe. Me desculpe se eu tiver me exaltado, me desculpe se eu tiver colocado alguma palavra de forma errônea aqui. Mas aqui é um clamor de um brasileiro que não aguenta mais, é um clamor de uma pessoa que não aceita esse tipo de humilhação, esse tipo de atitude drástica e terrorista nesse país. Um país de pessoas cristãs que está sendo entregue como se fosse um país de pessoas satanistas. Então eu peço aos senhores que têm conhecimento de um Deus vivo, de um Deus nas suas vidas, que tomem hoje uma atitude e protejam seus irmãos de pátria aí. E se unam as pessoas da sua cidade, do seu estado, dos seus municípios, e vamos todos para a rua em prol de uma única só coisa, que é a vitória do povo, em nome de Jesus. Eu agradeço a todos vocês e muito obrigado, e desculpem a exaltação. Beleza, pessoal? Tamo junto, vamos pra rua. Nós vamos vencer essa luta.